pessoal do Sem Eduque, bom vê-los novamente depois de tantos anos em que saímos da Matrix juntos, naquela primeira palestra do primeiro ano. Muita coisa aconteceu desde então. Nossa família caminha no homeschooling há 7 anos e temos muitas bênçãos para compartilhar com vocês. Eu estava conversando aqui com a Gaba sobre o tema, né? O que eu falaria nesse Sem Eduque, que tem um carro-chefe, o tema Homeschooling, que fala muito aos nossos corações. Eu tinha um tema mais prático, mas eu sempre quis falar sobre esse tema que vai ser abordado aqui nessa pequena palestra, e perguntei para a Gaba nas vésperas: e aí, Gaba, posso mudar o tema? Ela falou: fala o que está no seu coração. Então, eu estou chegando aqui com um tema para falar do coração de uma mãe para outra mãe, e quem sabe um pai que eventualmente aí esteja escutando, talvez conhecer um pouquinho desse lado tão maternal e que vamos abordar. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Santos, eu sou casada com o César, nós somos casados há 23 anos, nós temos 4 filhos e eu vou falar um pouco sobre a nossa família. Muita coisa aconteceu nesses 7 anos, né? Para quem não sabe, nós retiramos nossos filhos da escola quando os meninos tinham 11 anos e a Raquel tinha 9 anos. Foi um desafio muito grande na época, porque quase ninguém fazia homeschooling. Existia um grupo, sim, mas o homeschooling era um movimento mais velado. E nós percebemos que durante esses anos, com a graça de Deus, o homeschooling cresceu muito. Então, o movimento cresceu muito nesses 7 anos. O homeschooling cresceu muito nesses últimos 7 anos. O nosso homeschooling se aprimorou muito nos últimos 7 anos e a nossa família cresceu nos últimos 7 anos. Nós temos 2 rapazes de 18 anos, Davi e Gabriel, completaram 18 anos semana passada. Então, estão entrando aí na vida adulta. Para quem nos acompanha, muita gente fala: nossa, já passa rapidamente. Nós temos uma moça de 15 anos, que é a Raquel, e temos a nossa rapinha do tacho, como ela é conhecida aí nas redes sociais, a Ana, a Aninha. E eu vim contar um pouco sobre a chegada da Aninha e o que isso significou para a nossa vida, o que isso significou para o nosso homeschooling, porque homeschooling e vida são sinônimos para famílias educadoras. Então, a proposta dessa conversa com vocês é como foi bom, como foi edificante a chegada de um bebezinho temporão, como dizem os antigos aí na nossa família. Bom, para a gente falar do temporão, eu vou falar um pouquinho sobre a história, né, do pelotão da frente, que são os 3 que foram criados muito juntos, a diferença é muito pequena. E nós demoramos um pouco a engravidar. Nós tínhamos 5 anos de casado quando nós engravidamos dos gêmeos. E foi uma alegria saber que eram 2. A bênção realmente dobrada nas nossas vidas. Poucas mulheres são agraciadas e com essa vivência de carregar 2 bebês no ventre. Então, realmente, Deus nos abençoou graciosamente. E os meninos nasceram, aquela luta, eu falo que é um regime de guerra, né, para poder acompanhar, né, os 6 primeiros meses, a demanda que as crianças exigiam da gente, a família toda ajudando, aquela luta, né, que todos sabem. E
E aí logo depois, 2 anos e meio depois, a Raquel nasceu. A gente vivia naquele contexto de que vamos ter vários filhos, todos juntos, porque isso é bom para eles, e realmente isso é bom pra gente, porque a gente está com um corpo quente, na vibe, como dizem os meninos, na vibe de estar cuidando de meninos, ou seja, a rotina da casa está voltada, né? Ela sai daquela rotina de casal e entra na rotina de bebês dentro de casa, então rotina de sono, rotina de alimentação. Então é muito fácil quando nós estabelecemos uma rotina e aí os bebês vão chegando. Há uma mudança, porque cada filho é de um jeito, mas basicamente aquela rotina que você conseguiu implementar, ela persiste e a gente toca a vida. E assim nós fomos, né? E foi muito bom, né, criá-los juntos. Eles estavam na escola, foram para a escola muito cedo. Hoje, a Raquel, semana passada, tem que fazer uma autobiografia da vida escolar. Nós participamos do Classical Conversations Brasil. A Raquel está no Challenge 1 e os meninos no Challenge 3. E nós estávamos lendo uma autobiografia e o exercício era fazer uma autobiografia da vida escolar. E foi linda a autobiografia dela, reconhecendo como o homeschooling foi maravilhoso para a vida dela. Mas quando ela leu que ela foi colocada na escola com 2 anos e meio, ai, meu coração quase rachou no meio. E essa foi a verdade, né? Então, logo que ela completou 2 anos, os meninos já estavam indo para a escola, também os colocamos com 2 anos e meio e foram os 3 para a escola e passaram grande parte da vida escolar lá. Eles estudavam um período só, mas é um período que eu estava sem a companhia deles e eles sem a minha companhia e a do pai. Bom, a vida foi passando. Quando os meninos tinham 11 anos e a Raquel tinha 9 anos, nós decidimos optar pelo homeschooling, que foi a melhor decisão que nós tomamos para a vida da nossa família no que diz respeito à educação dos nossos filhos. Eu sempre gosto de repetir, porque depois de 7 anos nós não nos arrependemos nem um minuto dessa decisão e os meninos também não. E nós começamos o homeschooling, eu parei de trabalhar e comecei a me dedicar totalmente, né, à vida do lar, sempre com um projeto ou outro, mas dedicando exclusivamente aos meninos. E o tempo foi passando e fui aprendendo muitas coisas sobre a vocação de ser mãe. Fui realinhando várias coisas na minha vida, na vida da nossa família. E os meninos sempre falam, olha, mãe, o momento que você decidiu ficar com a gente foi um dos melhores momentos da nossa vida, né? Então, como foi importante essa decisão? E foi passando o tempo, e aí me deu uma saudadezinha de ter uma criança, um bebezinho, uma criança pequena, e nós conversamos, oramos e decidimos que iríamos começar tudo de novo, né? Às vezes as pessoas falam assim, vocês são doidos, vocês já estão mais para lá do que para cá. Os meninos, Raquel tinha 12 e os meninos 14. Já não precisa preocupar com fraldas, não precisa preocupar com nada, mas a gente tinha um desejo muito grande de ter uma família maior. E o tempo cronológico estava passando, então não dava para postergar muito essa decisão. Eu falo que hoje, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, com 20 e poucos anos, talvez teríamos, 6, 7 filhos. Mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Cada um tem o seu caminho, a sua trajetória. E então, Deus nos agraciou com a chegada da Aninha. A Aninha tem uma diferença de 12 anos para Raquel e de 14 anos para os meninos.
E a chegada dela foi, não só a chegada, mas desde a concepção, até antes eu posso dizer, né? Aquela preparação e tudo, foi muito gostoso e foi muito importante para a nossa família. Então eu queria destacar como essa vinda desse bebê dentro de uma casa com adolescentes foi benéfico para a nossa família. Primeiro de tudo, quando eu engravidei e eles começaram a ver, né, as limitações que uma mulher tem numa gestação. Eu enjoo muito, né? Então eles participaram desse cuidado durante toda a gestação. Todos os três participaram junto com César desse cuidado. Eles observaram como um pai amoroso cuida de uma esposa gestante, com todas as limitações, no princípio do mês com os enjoos, no princípio da gravidez com os enjoos e no final, né, com todo aquele barrigão, né, e aquela dificuldade de locomoção, dificuldade de dormir. Então eles observaram o carinho, né, o zelo que o pai teve, que meu esposo teve durante a gestação. Isso foi um aprendizado muito grande para eles. Os olhinhos ficavam observando, né, perguntavam o que eu estava sentindo, às vezes até por uma respirada, eles, mãe, a senhora está bem? Né? Então foi muito bom para deixar a sintonia deles mais fina para a necessidade, né, da gestante. Bom, o dia que a bolsa rompeu foi uma alegria. As crianças, eu não sabia se elas choravam ou se elas sorriam de alegria. E o encontro com a Aninha foi maravilhoso no hospital. Muito marcante, porque eles já tinham essa consciência, né, da chegada, essa expectativa, essa espera da chegada. Eles cultivaram essa espera junto da gente, né? Durante a gravidez nós fizemos vários trabalhos de homeschooling sobre o desenvolvimento do bebê, né, as fases, esse mês tem isso, esse mês está desse tamanho. Então foi um trabalho que nós fizemos paralelo, aí, um projeto dentro do homeschooling, né? Eu lembro que eles, cada dia eles pegavam um objeto e falavam, tá desse tamanho. Quando atingiu 30 centímetros a régua, tá desse tamanho, mãe, e punha na frente da minha barriga. Então foi muito legal. Foi muito bom, foi muito gostoso. Bom, o puerpério foi muito maravilhoso. O melhor dos 4. Por quê? Por causa da maturidade, eu acho, dos pais. Nós tínhamos mais maturidade para aproveitar o momento, para aproveitar o bebê, a família. Eu não ficava mais apreensiva, né, com a casa, com as coisas. A nossa família estava vivendo aquele momento, né, e a mãe é que dá o tom dessa vivência. Então nós paramos para poder aproveitar o puerpério. Para tudo, para o mundo, e vamos aproveitar esse bebezinho tão perfeito, tão bonitinho que o Senhor nos deu. Nós paramos o homeschooling, ela nasceu em novembro, no final de novembro nós paramos o homeschooling dezembro, janeiro, o homeschooling formal, porque o informal estava acontecendo, com essa gama de aprendizado para a vida deles. E nós retornamos em março. Então é um conselho que eu dou para as mães, vão com calma, porque isso é vida, né? Isso é vida. Então o estudo formal, gente, depois corre atrás, é tão preciosa, tão preciosas as lições que esses meninos aprendem durante esse tempo, se você tem tempo, né, de aplicá-las. Então vão com calma, né? São momentos únicos. Que pena que talvez eu não vou passar novamente por esse momento. Então aproveitem bastante. Então, o puerpério, eles ajudaram, eles aprenderam a identificar o choro do bebê, aprenderam a acalentar, a ninar, a alimentar, a dar banho, mesmo o bebê pequenininho.
ensinei, né, a fazer higiene, a trocar uma fralda. Aqui em casa, o pessoal da igreja brinca muito, que aqui em casa a escala é longa. Então, quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho a escala de meia hora até hoje. Então, cada um fica meia hora, eu tenho 1h30 para poder fazer as minhas coisas. Então, um trabalho eventual. Então, é uma bênção, né? Colocar a família para trabalhar em prol da família. E assim nós fomos. A Aninha foi crescendo e esse cuidado compartilhado, ele se mantém até hoje. Ela vai fazer 4 aninhos agora. Então, a chegada dela trouxe um deslocamento do eu da vida do adolescente, em que tudo gira em torno das necessidades deles. O meu sono, o meu estudo, o meu descanso, a minha comida, e trouxe esse olhar para um ser que precisa ser cuidado. Então foi muito, muito rico para a adolescência deles. Viverem uma adolescência um pouco menos voltada para si e um pouco mais voltada para a necessidade de um ser que precisa ser cuidado, nos mínimos detalhes. E aqui em casa eles assumiram papéis distintos. Eu tenho um dos gêmeos, é o pai, é o paizinho consolador, vamos dizer assim, né? O irmão mais velho que consola. O outro é o irmão mais velho que brinca, mas pirraça ela o tempo inteiro e ela não sabe se chora ou se ri. E fala, para, mas ri, faz cosquinha o tempo todo. Tem a filha que é cuidadosa, que gosta de dar o banho, de arrumá-la, né, arrumar o cabelinho. E quando eu olho, né, para a família, eu acho fantástico. Eu louvo a Deus por ter nos dado essa oportunidade. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Antes de eu terminar, eu gostaria de falar sobre o homeschooling em si. Com a criança pequenininha. A Aninha vai fazer 4 anos, nós não entramos com nada formal com ela ainda. Nós iniciaremos a alfabetização ano que vem. Ela já está no ponto de alfabetizar, que ela já está demandando, né? Que letrinha é a letra do meu nome, ela já sabe alguns sons. Então eu tive que fazer chamar todo mundo aqui em casa, falou, olha, nós vamos funcionar desse jeito, nós vamos alfabetizar pelo método fônico, então ninguém vai dizer o nome da letra, nós vamos dizer o som. Por quê? Porque todo mundo colabora com essa instrução da Ana. Então, eu vejo a Ana, apesar de não ter uma instrução formal ainda, como ela tem aprendido por meio dos irmãos. Ela pega esse globo aqui, ela sabe onde a tia dela mora no exterior, sabe onde nós moramos, né? Minas Gerais, Belo Horizonte, sabe o que é o azul, gosta de brincar com o globo. E ela aprendeu isso porque os meninos sentaram com ela e mostraram. E assim por diante. Então, o inglês, é muito interessante essa aprendizagem mesmo de um cômodo, em que o menor fica de olho ali e acaba aprendendo várias coisas. São muitos relatos de mães que alfabetizam o primeiro filho, às vezes entram com o processo de alfabetização até mais cedo por causa da ansiedade. A criança não mostrou essa janela, tentam depois, vão tentando até encontrar, né, aquela janela que a criança está pronta. E relatam que no segundo filho foi muito mais fácil, porque tiveram a serenidade, a calma de esperar o tempo correto e a influência do irmão mais velho. E outra coisa, no homeschooling, agora eu falei, falei para minha filha, você vai me ajudar no processo de alfabetização da Ana. Então é muito bom contar com os irmãos mais velhos para poder nos ajudar no dia a dia. Eu já designei quem lê para Ana todos os dias, eu leio também, mas ela tem momentos de leitura com os irmãos, quem brinca com os brinquedos lógicos, e assim eles vão me auxiliando
no processo educativo da Ana, não só o formal, mas também no processo de educação espiritual. Eu e César, nós somos os líderes, mas os meninos nos ajudam, cobram a memorização de um versículo, ensinam um cântico, nos ajudam a mostrar o que é certo e o que é errado. Então, tem sido realmente uma bênção para nós. Era isso que eu queria falar com vocês. Quem sabe deixar aí uma sementinha de quero mais para as famílias que já deram como encerrada o crescimento da sua própria família. Essa é uma palavra de encorajamento. É uma palavra de encorajamento para você e para vocês que estão aí no início da caminhada familiar, para que não tomem nenhuma decisão precipitada, definitiva, de encerramento aí, né, dos filhos, que seja uma decisão muito pensada, os motivos, por que não quero ter mais filhos, por que quero ter mais filhos, são motivos que devem ser meditados, pensados, levados em oração ao Senhor como casal. E o meu conselho não tomem nenhuma medida definitiva no calor do estresse, no calor do cansaço, porque os anos passam. Se nós tivéssemos tomado uma medida definitiva anteriormente, a Aninha não estaria aqui conosco, não é? Então, que o Senhor aplique aí essa reflexão, essa pequena palestra de coração para coração, a vida de vocês. Eu espero que tenha sido edificante. Um grande abraço, um excelente congresso, aproveitem, porque esse Sim Eduque é uma riqueza para as famílias educadoras e uma riqueza para o Brasil. Um beijo. Oi gente, meu nome é Ana Júlia Viana e primeiramente eu gostaria de agradecer aqui, pelo convite de estar nos textos simpósio de educação domiciliar aqui do Sim Eduque, nesse evento, Mom Schooling, então gostaria muito de agradecer mesmo pelo convite. Então, para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar, eu sou Ana Júlia Viana, eu tenho 18 anos, e eu sou filha da Carla, do Homeschool Café, e eu nunca fui à escola, sempre fiz ensino domiciliar, toda a minha vida, desde que eu tinha 2 anos, meus pais decidiram por essa modalidade de ensino, então eu nunca cheguei à escola, nunca estive inserida no sistema regular de ensino até hoje. E no ano de 2021 eu fui aprovada em diversas faculdades norte-americanas e também aqui no Brasil eu fui aprovada numa faculdade pública para cursar odontologia. E como várias mamães, que querem praticar o ensino domiciliar, então já praticam, mas estão bem no iniciozinho mesmo, tem muitas dúvidas, então geralmente elas me fazem algumas perguntas e são essas perguntas que eu vou responder aqui pra vocês mesmo, trazendo a minha visão, a visão do lado do estudante, da criança, do jovem, do adolescente, tá bom? Então, trouxe algumas perguntinhas e eu vou responder aqui. Então, uma dúvida muito frequente dessas mamães é se ela vai conseguir dar conta de ensinar todo o conteúdo para o filho, mesmo quando ele estiver lá no ensino médio, ou então no ensino fundamental 2 mesmo. Será que vai dar conta de ensinar matérias que você não sabe mais? Enfim, assuntos mais complexos como matemática, física, enfim, que as pessoas têm mais dificuldade geralmente. E a verdade é que quando eu entrei no ensino médio, meus pais também tiveram essa dúvida, mas minha mãe, na verdade, ela pensou em me colocar na escola ou num cursinho, justamente porque ela não sabia se ela ia dar conta de me ensinar. Mas a verdade é que eu já tinha me tornado uma autodidata, então desde os meus 12, 13 anos de idade, eu já aprendi a reter o conhecimento totalmente sozinha, eu já estudava praticamente sozinha mesmo, já não precisava mais da ajuda dos meus pais para muita coisa, eu tirava uma duvidazinha ou outra, mas no geral, assim, eu não precisava mais da ajuda deles para estudar, porque eu já havia me tornado autodidata e ganhar conhecimento já era uma coisa natural para mim, entendeu? Então, se eu tinha alguma dúvida, eu ia na internet, eu pesquisava, então já era automático, sabe? É natural, digamos assim. Então, se você tiver feito uma base bem feita ali, ensinando seu filho mesmo a aprender, a se tornar um autodidata, logo no iniciozinho do homeschooling, vai ser tranquilo quando ficar mais difícil, tá bom, gente? Experiência própria, eu sou fruto disso,
e eu posso afirmar. E também, caso você não tenha tanta segurança em deixar o seu filho aprender sozinho, ou não tenha tanta segurança que você não consegue ensinar, né? Também não tem problema, você pode contratar professores específicos para aquela área, né? Então, conheço várias famílias que fazem homeschooling, mas, por exemplo, não conseguiam ensinar matemática e contratavam um professor de matemática para ensinar o seu filho, né? Então, não tem problema algum, mas caso você não queira contratar, acho que também não vai ter muito problema caso você tenha formado uma base ali nele, né, de aprendizado, porque ele já vai ter a capacidade de aprender aquele conteúdo, aquele assunto sozinho. Outra pergunta é se eu tive dificuldade em fazer amizades, né? Se eu não me sentia excluída por não ter ido à escola, né? Como a maioria das pessoas. Mas a verdade é que não, gente. Pra mim foi super tranquilo fazer amigos, né? Até porque meus pais, desde pequenininha, meus pais sempre promoviam essa socialização. Então não houve problema algum quanto a isso. Geralmente meus pais sempre chamavam amigos, filhos de amigos deles, né, pra vir pra minha casa, pra brincar, pra socializar, enfim, conviver, né, gente? E então foi super tranquilo, também tinha a igreja, né, que eu frequentava. A maioria das minhas amizades vieram de lá e vem até hoje, né, a maior parte das minhas amizades ainda é da igreja que eu frequento. Então, gente, foi tranquilo, não tive essa dificuldade em fazer amigos, não. E apesar de eu não ter aquela coisa de escola, né, que a maior parte das pessoas tinha, né, também tinha alguns amigos meus que faziam homeschooling, mas acho que a maioria não perseverou até o fim, né, eu acho que eu fui a única, assim, da minha idade que continuou até o ensino médio e acabou o ensino médio no ensino domiciliar mesmo, né. Mas, não, gente, não era um motivo de eu ser excluída, de, enfim, ficar mal por aquilo, porque eu já me sentia ok com o homeschooling, não tinha nada que eu sentisse falta, então não era algo que me incomodava não ir pra escola, entendeu? E é isso, gente, nunca me senti excluída, não. Outra perguntinha é, em algum momento você duvidou da escolha que seus pais fizeram? Se esse era realmente o melhor caminho para a sua educação? A verdade é que não, gente, nunca duvidei não, porque, tipo assim, eu já cresci com aquilo, entendeu? E eu sabia que funcionava, eu sabia que eu aprendia. Então, não havia nenhuma brecha ali que eu sentisse falta de algo, entendeu? Já era, tipo, 100% ok pra mim, não tinha nada que era uma lacuna, aparentemente, pra mim, entendeu? Então eu realmente não senti essa falta, nunca duvidei mesmo se esse era o melhor caminho pra minha educação. E hoje eu posso afirmar que foi o melhor caminho, eu não trocaria mesmo ter feito homeschooling. Então a resposta é não, até porque eu já cresci com aquilo, né? Desde os meus 2 anos eu já estava inserida naquilo, então eu nunca presenciei outra forma de aprender. Só essa, entendeu? Claro que tinha os meus amigos que iam pra escola, mas eu realmente não sentia falta de nada na minha educação. Então, por isso, foi tranquilo. Outra pergunta é, o que você falava, Júlia, quando as pessoas perguntavam onde você estudava? Você tinha algum receio? A realidade é que os meus pais sempre me instruíram a falar realmente a verdade, né? Que eu fazia homeschooling. Claro que tem aquela parte que várias pessoas ficam com medo, né? De serem denunciados e tal. Mas isso nunca ocorreu aqui em casa. Eu nunca fui denunciada, minha família nunca foi denunciada. E meus pais sempre me instruíram, né? Júlia, você pode falar. Eu lembro até que tinha alguns outros amigos meus, né, que faziam homeschooling. E aí, um dia veio outra pessoa que, enfim, não convivia com a gente e perguntou, onde é que vocês estudam? E aí, essa minha amiga, ela respondeu, na Arca de Noé, que era, tipo assim, o nome que a mãe dela tinha dado pra escolinha dela pro homeschooling dela, né, digamos assim, pra falar que ela não estudava em casa, certo? Mas aí eu cheguei e falei, eu estudo em casa, eu faço homeschooling. E aí ela chegou e falou pra mim, Júlia, como assim? Você não pode falar, seus pais podem ser presos por isso. Mas eu nunca tive medo, né? Porque meus pais sempre me instruíram dessa forma, eles nunca tiveram medo de serem denunciados também. Até porque precisa ser comprovado o abandono intelectual, né? Pra rolar toda aquela parte. E caso a gente fosse denunciado, a gente sabia que a gente tinha provas pra mostrar que o que acontecia aqui em casa não era abandono intelectual, né? Então, não tinha nenhum receio de falar não.
Você já teve que defender seus pais de críticas de pessoas que não concordavam com o ensino domiciliar? Como foi? Gente, nunca tive não. Ninguém nunca chegou pra mim me acusando que o ensino domiciliar era ruim. Tipo assim, a pessoa podia ter alguma coisa contra, mas ela deixava, assim, não, sabe? Não acusava nem nada. A pessoa tinha a opinião dela, mas ela respeitou o meu posicionamento e tal. E nunca aconteceu, gente. Nunca defendi, não. Foi bem tranquilo, assim, sabe? Nunca teve isso, não. Outra pergunta bastante frequente, acho que essa é a mais frequente de todas, é: você sentiu vontade de ir à escola em algum momento, Júlia? E a verdade é que não, gente, nunca senti, até porque, como eu já falei, eu nunca senti falta de nada no homeschooling, entendeu? Não havia nenhuma brecha que eu pudesse sentir falta ali no momento. Então eu já estava 100% satisfeita com o meu ensino, isso não deixou nenhuma lacuna e, consequentemente, eu nunca senti vontade na escola. Claro que as pessoas ao meu redor iam pra escola, né, e eu tinha curiosidade. Falar, como é que será que é uma escola, né, porque eu não tinha aquilo. Mas a verdade é que ter vontade, querer ir, eu nunca tive. Essa é a verdade. E certamente se os meus pais me perguntassem, né, claro que não era uma escolha minha, era escolha dos meus pais, né, sobre a minha educação, mas se os meus pais me perguntassem, falassem: Júlia, você quer ir pra escola? Eu certamente diria que não. Isso aconteceu realmente entre o meu ensino fundamental 2 e o ensino médio. Minha mãe me perguntou se eu queria ir pra escola e eu respondi que não, né, e eu continuaria com essa resposta até hoje, tá, não trocaria. É isso, gente. Nunca senti falta, nunca quis ir pra escola, não. Outra perguntinha é: Júlia, você faria homeschooling com seus filhos? E a resposta é claro, 100%. Eu não trocaria o ensino domiciliar na minha vida, quem dirá na vida dos meus filhos, né? Então, eu nunca gostaria de ter frequentado a escola. Até hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu não iria escolher ir pra escola. É a mesma coisa com os meus filhos. Eu não colocaria na escola. Faria o ensino domiciliar da mesma forma que foi feita comigo, claro que com algumas melhoras, né, ali que a gente vai vendo, que podem ser feitas. Mas sim, gente, faria o homeschooling com meus filhos, sim. Então é isso, gente. Gostaria de animar as mamães mesmo a fazerem o homeschooling com seus filhos. Eu tô aqui de prova que funciona, né, que tem resultados tanto acadêmicos quanto morais mesmo, né? Então, gostaria de animar mesmo você que tem interesse em fazer homeschooling ou que já faz, quero te animar a continuar nesse caminho, tá? Porque, de verdade, gente, super vale a pena, não trocaria, faria com os meus filhos, sim. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo e até a próxima! Existe um modelo perfeito de educação para educar essa geração que parece ser tão difícil? Meu nome é Alcione Souza, eu sou casada com Edson Souza há 26 anos e me envolvi com a educação há muitos anos atrás. Estou muito feliz e honrada em participar deste 6º simpósio de educação domiciliar. É uma honra falar principalmente a mamães que são desafiadas a educar os seus filhos, a se envolver um pouco mais com a educação deles. Bem, o meu chamado começou quando eu lecionava em escola dominical. E ao perceber a dificuldade que as crianças encontravam em vivenciar tudo aquilo que elas aprendiam aos domingos na sua vida durante a semana, eu percebi que havia um grande problema com as escolas que essas crianças frequentavam. E então eu comecei a orar e a buscar em Deus uma solução para aquele problema e pedindo que Ele desse uma escola cristã para a cidade onde eu moro. E a resposta foi entregar mais trabalho e Ele me confiou esse trabalho. Então hoje eu estou à frente de uma escola cristã, uma escola clássica de educação por princípios. É uma escola já com 23 anos de existência e onde eu tenho caminhado auxiliando as famílias na educação dos seus filhos, provendo uma formação cristã. Bem,
Eu também tenho atuado como capacitadora de professores por todo o Brasil, ministrado cursos e até fora do país. E ano passado, durante a pandemia que obrigou as nossas escolas a serem fechadas, eu comecei a caminhar com as mamães. Aquele tempo em que as crianças estariam mais próximas de suas famílias, Deus poderia usar, seria uma boa oportunidade para que os pais tivessem o seu coração inclinado aos seus filhos e os filhos inclinassem o coração aos pais. Eles estariam mais próximos. E foi então que eu me aproximei ainda mais das mamães da escola, principalmente da turminha de alfabetização, e pensei, bom, eu já trabalho há tantos anos treinando professores e não será tão difícil assim treinar mamães. Elas já têm o principal ingrediente, que é o amor por seus filhos, e certamente estão muito interessadas, muito motivadas em alfabetizá-los. E então eu as chamei até o colégio para treiná-las, capacitá-las, para que elas trabalhassem com o currículo, com o material e todo o suporte que a escola ofereceria, mas seriam elas aquelas que colocariam as mãos na massa para trabalhar e alfabetizar os seus filhos. E fomos bem-sucedidos. Ao final do ano, todas as crianças da turminha de 5 anos estavam alfabetizadas. Eu comecei a sentir um prazer tão grande em trabalhar com as mamães e eu disse a mim mesma, eu quero continuar fazendo isso. É muito bom. E com uma grande vantagem, com as mães, eu não tenho o trabalho de desintoxicação, de ensinar que o construtivismo não fez a educação avançar em nada, que Paulo Freire não trouxe nenhuma contribuição para um projeto educacional relevante no país, e decidi então a continuar trabalhando com as mamães. O que eu não pude fazer pelos meus próprios filhos, eu quero ser um instrumento para ajudar outras mamães a fazerem com os seus filhos. A inspiração para o título desta palestra veio deste livro, Admirável Mundo Novo. Este é um livro que fala de um tempo futuro, é uma distopia, em que os filhos não nasciam mais de suas mães, eles eram produzidos em laboratório e os óvulos eram divididos inúmeras vezes para produzir uma série muito grande de gêmeos. Com isso, a identidade das pessoas foi sacrificada e também o vínculo com as famílias foi totalmente destruído. As pessoas não tinham mais famílias. A palavra mãe foi proibida, foi descartada. O passado era descartado. Havia também uma droga chamada soma. Essa droga era injetada diariamente, as pessoas tomavam essa droga como uma espécie de medicamento da felicidade. E em um determinado ponto do livro, o soma é chamado de o evangelho sem dor, porque ele produzia tudo o que as pessoas precisavam para serem mais parecidas com os cristãos. E, fatalmente, o cristianismo foi abolido, não existia mais qualquer religião. E todas as virtudes cristãs eram produzidas com uma pequena dose diária de soma. Ele anulava todos os seus impulsos do pecado e as pessoas viviam em um mundo perfeito. Bem, não existia também compromisso com a transmissão do conhecimento, o passado era desprezado e, como em toda distopia, há sempre alguém que tem um discernimento da realidade. E a pessoa que discernia a realidade era justamente um grande leitor de Shakespeare. Então nós temos aí algumas conclusões muito interessantes que eu gostaria de trazer para a nossa palestra, nossa reflexão hoje. O livro foi escrito em 1932.
Mas há muito tempo as crianças têm sido separadas de suas mães. Durante a Revolução Industrial, com as mulheres precisando sair de suas casas para trabalharem nas fábricas, as crianças foram entregues a uma educação estatal. O governo assumiu para si a responsabilidade de educar os filhos e quem controla a escola governa o mundo, e o governo, se ele detinha o poder de educar as crianças, ele também detinha o poder de determinar o currículo. Para atender a todo tipo de família, a Bíblia foi retirada das escolas e aquela educação clássica, cristã, permeada com os princípios eternos da Palavra de Deus, foi retirada da educação, principalmente por John Dewey, nos Estados Unidos. E nós temos também a influência de Jean Piaget, a teoria da evolução, o marxismo, Paulo Freire com a pedagogia do oprimido, que ensinou que os professores, a família e o cristianismo são os principais opressores da criança e por isso nós deveríamos evitar qualquer espécie de transmissão do conhecimento. E também o pensamento de que a criança nasce pura e é corrompida pelo meio, um pensamento russoniano. Bem, longe da liderança educacional dos pais, com um currículo anticristão e professores cada vez mais marxistas, o abandono deste comprometimento em buscar ser um mestre de excelência, nós chegamos exatamente no ponto em que estamos com a educação nos dias de hoje. Neste mundo atual, é quase impossível cumprir o chamado para educar os filhos. Mas Deus, que sempre age em meio à tormenta, nesta hora mais escura, por meio desta pandemia que assolou o mundo inteiro, Ele veio trazer as mulheres de volta ao lar. Com isso, elas se aproximaram ainda mais de seus filhos, tiveram que estudar com os filhos em casa e nós temos uma grande explosão do homeschooling por todo o mundo e hoje estamos aqui neste simpósio falando exatamente deste papel importantíssimo que as mães têm na educação dos seus filhos. E como propôs Dorothy Sayers em seu famoso ensaio As Ferramentas Perdidas da Educação, é necessário retornar a este mundo antigo, onde nós encontrávamos as ferramentas clássicas de uma educação que prezava pela excelência, e aí sim existe um admirável mundo onde encontraremos a contribuição de grandes educadores para formar uma geração realmente de valor. É lá, no mundo antigo, que está a preciosa palavra de Deus, que contém toda a instrução que os pais necessitam para educarem os seus filhos, para cumprirem este chamado de transmitir à próxima geração o conhecimento do Senhor. É lá, no mundo antigo, que estão os grandes mestres do passado, como Quintiliano, Agostinho de Hipona, Mortimer Adler, Hugo de São Vítor, Rosalie Slater e muitos outros que podem ainda hoje contribuir e nos ensinar muito a respeito de como educar filhos para a glória de Deus. E seja abraçando o homeschooling em tempo integral, seja participando de uma comunidade educacional ou mesmo se envolvendo mais por meio de uma educação escolar cristã, você tem este chamado. Faz parte da responsabilidade dos pais educarem os seus filhos, se envolverem. Não é algo que possa ser delegado ao Estado. O Estado não tem o direito de ditar o currículo, obrigar os nossos filhos a renunciarem à fé cristã quando eles entram para dentro dos portões da escola. Eles não podem mais
ser educados em dois mundos completamente distintos. O mundo da família, da igreja, e o mundo da escola ser totalmente diferente de tudo aquilo que você, mamãe, papai, tentam transmitir aos seus filhos, como uma ordenança que receberam de Deus. Assim como está registrado no Salmo 78, que é dirigido aos pais, é o salmo considerado o salmo da educação, e ali nós vemos a instrução de que os pais deveriam transmitir todos os feitos do Senhor à próxima geração. Eu quero hoje encorajar você que está acompanhando este simpósio a se envolver ainda mais com os seus filhos, e então quero dar algumas dicas práticas para este envolvimento. A primeira coisa é a aliança. Você não vai conseguir fazer isso sozinha. Você precisa do apoio do seu marido, o marido precisa do apoio da esposa, e vocês precisam estabelecer uma aliança. E se você educa os seus filhos sem o companheirismo do seu cônjuge, vai ser realmente ainda mais desafiador dar conta de uma educação no lar que seja bem-sucedida. Comprometimento e renúncia. Não existe educação domiciliar sem comprometimento. Você não pode hoje estar super animada e amanhã você não quer nada. É preciso constância, perseverança. E para isso você vai precisar renunciar. Muitas horas de sono, horas de lazer, viagens, idas ao shopping, ao cabeleireiro e algumas outras questões da sua vida pessoal para se dedicar a este chamado de educar os filhos em casa. A respeito do material, você precisa preparar um material relevante. E aqui eu não estou falando necessariamente de bons livros didáticos. Eu falo sobre a busca de fontes primárias e material que possa ajudar você a transmitir conhecimento de maneira deslumbrante, a provocar este deslumbramento, este maravilhamento com o ensino das disciplinas. O ambiente de estudos também precisa ser preparado. Você não vai conseguir educar os seus filhos consistentemente na sala de estar de frente para a televisão, sem uma mesa, sem um ambiente apropriado, sem um lugar certo para cada coisa. Uma casa onde crianças e jovens são educados precisa ter esta estrutura. Um bom computador, uma boa internet e ferramentas e muitos livros. Depois você precisa definir qual é o modelo educacional que você quer seguir. Existem muitos teóricos que podem ajudar. Você vai seguir educação clássica, você vai seguir Susan Bauer, então é preciso fazer uma boa pesquisa para buscar um modelo educacional que você deseja seguir. Outra coisa é ter uma rotina bem definida e o planejamento. Como as coisas vão funcionar na sua casa, que horas vocês vão acordar, qual será o momento de uma devocional diária, em que dia estudaremos matemática, história, geografia, cartografia. Tudo isso precisa ser definido por meio de um planejamento consistente. E aqui eu quero dizer que nem sempre você vai conseguir cumprir o planejamento à risca. O planejamento precisa ser readaptado constantemente e ajustado. Isso não é motivo para estresse, faz parte. Até mesmo dentro de uma escola isso acontece. Nós planejamos para modificar o planejamento. Se você não sabe onde você está e aonde quer chegar, para onde ir, nada faz sentido. Por isso é tão importante ter o planejamento. Celebrar muito cada pequena conquista da aprendizagem dos seus filhos. Eles precisam dessa motivação. É desafiador. E se você não dedicar um tempo para celebrar cada nova conquista, tanto seus filhos quanto você vão achar tudo isso muito pesado. E não precisa ser. Paciência
e perseverança. Nem sempre as crianças vão estar muito cooperativas. Elas não vão colaborar sempre, todos os dias. Mas se você tem convicção do seu chamado como uma mamãe educadora, como um pai educador, vocês precisam perseverar. Se o dia hoje não foi muito bom, se as crianças estão agitadas, nervosas, se você também não está num dia muito bom, amanhã uma nova folha em branco nos será dada. Usar o que você já tem. O que você tem nas mãos? Um cajado? Deus vai usar um simples cajado para abrir o mar de todas as dificuldades. Quando parecer desafiador e você não souber que direção tomar, para onde ir, coloque esse cajado à disposição nas mãos do Senhor. Ele é capaz de abrir um mar com ele. O que você tem nas mãos? Algumas poucas vasilhas? Deus pode enchê-las de azeite, o azeite da motivação, da coragem, da ousadia e da perseverança. O que você tem nas mãos? 5 pedrinhas? Elas são suficientes. Apenas uma será necessária para derrotar um gigante. Se você abraçar esse desafio na força que o Senhor lhe dá. Então, comece a usar o que você tem. E se você procurar, você vai descobrir que você já tem tudo que é necessário para obedecer o chamado de Deus para a sua vida como mamãe educadora. Busque ajuda. Você não está sozinha. Nós já temos um grande número de mamães que estão educando os seus filhos e fazendo um trabalho maravilhoso, que serve de exemplo para muitas escolas, para muitas professoras. Por incrível que pareça, as mães têm feito diferença no nosso país e você pode buscar esta ajuda. E hoje nós temos aí a facilidade das redes sociais e nelas você pode achar muitas mamães para contribuir com o seu chamado. E brincar. Brincar é necessário e é permitido. Talvez por este exagero que as escolas construtivistas fizeram no nosso país, que tudo tem que ser muito lúdico, tudo tem que ser com muita brincadeira e pouquíssimo conteúdo, pouquíssima aprendizagem. Os nossos jovens chegam às universidades e mal são capazes de interpretar um texto em profundidade. Algumas famílias educadoras não dedicam tanto tempo a brincar com seus filhos. E isso é muito importante. É necessário planejar momentos de atividades para a coordenação motora, para a psicomotricidade das crianças. Tudo isso também precisa ser desenvolvido. E brincando com seus filhos você vai conseguir desenvolver tudo isso. É necessário. O faz de conta é muito importante para desenvolver o imaginário infantil, principalmente. E a oração. Ela deve ser a primeira. Mas por que eu deixei para falar sobre a oração por último? Você precisa orar para que Deus sonde o seu coração e traga à luz aquilo que realmente precisa ser mudado. Será que o melhor caminho é abraçar o homeschooling? É abraçar o homeschooling em tempo integral neste momento ou daqui a algum tempo e você precisa se preparar para isso e daqui a algum tempo fazer essa escolha? Ou se você tem o privilégio de estar em uma boa escola, uma escola onde não exista doutrinação de todas as formas, com bons professores, um bom currículo, um bom material didático, então você ainda assim tem um chamado para se envolver mais com a escola dos seus filhos, participar mais da educação. Ou se você não tem esse privilégio de ter este modelo de escola, você ainda não pode abraçar o homeschooling, seus filhos estão talvez em uma escola pública e que a realidade é muito difícil, mas você pode complementar a educação do seu filho, acrescentando algo realmente valoroso para os seus filhos. Então, ore e peça a Deus para direcionar o que fazer e também para mostrar qual é a sua motivação. Ela não pode ser
apenas passar no Enem. Educar filhos para passar no Enem é reduzir, é afunilar um propósito maior para a educação dos filhos. Apenas para formá-los profissionalmente, para formar bons profissionais, isso também é minimizar o grande e maravilhoso chamado da educação. Alguns fatores que devem fazer parte da motivação de quem quer abraçar o chamado de educar os filhos em casa. Primeiro, desenvolver a humanidade deles. Segundo, desenvolver os talentos dos seus filhos. A educação domiciliar permite este toque de preservar a individualidade dos seus filhos. Admirável Mundo Novo, que inspirou o tema dessa palestra, não existia individualidade. As pessoas eram programadas para determinadas áreas e essas áreas eram bem restritas. Mas lá, no realmente admirável mundo antigo, não era assim. Nós temos os grandes mestres, os grandes cientistas, pintores, artistas, professores, doutores, teólogos, todos foram formados de acordo com um chamado individual. E a educação domiciliar tem este propósito de resgatar os dons e talentos naturais que Deus concedeu aos seus filhos. Conhecer a criação, dominá-la, sujeitar a terra com a mordomia cristã que deve ser um compromisso nosso. Conhecer também o Criador, desfrutá-lo, ter mais comunhão com Deus. Agostinho, em sua doutrina cristã, ele reafirma que o conhecimento em todas as áreas da ciência é muito importante para a correta interpretação das Escrituras. Nós precisamos nos dedicar a isso e aí então descobrir o quanto Deus se revela por meio da matemática, o quanto Ele revela o seu caráter, a precisão do seu caráter, a exatidão. A soberania e a providência de Deus podem ser melhor conhecidas quando nós estudamos história com uma cosmovisão cristã e percebemos que para o desenvolvimento da história, Deus preparou esse palco maravilhoso que é o planeta Terra. E nós vamos conhecer melhor o planeta por meio dos estudos da geografia. Nós entendemos que planejamento, harmonia, excelência e a perfeição de todas as obras do Criador devem ser a temática principal dos nossos estudos de ciências. E eu quero dizer, mais uma vez, que não é um caminho fácil. Ele é estreito, ele é apertado, ele é desafiador, mas a recompensa é muito grande. E nós não queremos a dose diária do soma, que é o cristianismo sem dor. Nós queremos a dor que nos molda, que molda o nosso caráter. Queremos o Evangelho, que nos desafia constantemente e que nos faz mais próximos de Deus. Afinal, Deus se revela por meio dos conhecimentos acadêmicos. E quando esses conhecimentos são transmitidos com uma cosmovisão cristã, são reafirmados pelos pais no contexto de um lar que é comprometido com Deus e onde Ele é o centro da família, é possível conhecê-lo ainda melhor, para que, após terem percorrido as 3 vias, né, que nós ouvimos falar tanto no Trivium, as vias do conhecimento, do entendimento e da sabedoria, nós temos finalmente o privilégio de conhecer o centro, o alvo do nosso chamado para educar os filhos, que é conhecer a Deus e gozá-lo para sempre.